Olá, Denise, olá, Cleusa. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho do Ayurveda. Nós estudamos juntas em 2008, fizemos o curso de Ayurveda e decidimos, depois desses 15 anos, voltarmos a estudar um pouquinho sobre tudo isso, porque algumas pessoas no canal, nesse canal que eu tenho, que é Campos de Ressonância, by Marli Hanal, nós tivemos palestrantes falando do assunto e nós decidimos retomar. Parece que a gente tem um ânimo, né? Uma vontade novamente de estudar, de comentar sobre o assunto. E nós estamos recebendo alguns feedbacks das pessoas. Então, assim, para quem está acessando nesse momento só esse vídeo, nós temos dois anteriores falando de Vata. E hoje nós vamos focar a nossa atenção em Pitta. Então, assim, sejam bem-vindos, seja lá de onde você for, escute um pouquinho de Pitta e depois volte lá para ver o Vata, porque todos nós temos um pouquinho de cada um. A natureza tem um pouco de cada um, né? Porque Vata é fluxo, Pitta é metabolismo e Kapha é aquele que abriga, aquele que faz acontecer as coisas, que segura, que retém. Então, assim, que permite que todo o metabolismo aconteça. Então, isso é bacana, né? Eu vou compartilhar a tela para nós começarmos a fazer a nossa apresentação, e aí Denise e Cleusa vão complementando aquilo que eu estiver lendo aqui na tabela. A Denise está assim com as informações mais fresquinhas, porque ela retomou o estudo pegando livros que nós não tínhamos lido, então fica bacana aquilo que ela tem assim de mais recente nesses novos livros para comentar conosco. Eu vou pedir que vocês deem um ok se estão vendo a tela. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho. Vejam se fica. Quando ficar bem para vocês, façam o sinalzinho para mim. Ficou bem? Façam um sinalzinho para mim. Ok, ok. Então, nós temos aqui então uma tabela, só para a gente não misturar os dois outros elementos, nós vamos focar agora em Pitta. Então, aqui nós temos as mesmas características que nós demos para a Vata, né? Como é que é o corpo de uma pessoa que tem uma constituição predominantemente Pitta? Ela tem uma constituição média. Então, assim, aquilo que a gente comentou no vídeo passado, nós temos aqueles tipos, né? Longilíneo, que é o magrinho, o brevilíneo, que é aquele mais rechonchudinho, e o normolíneo, o do meio. Então, o pita sempre é o do meio, é o normolíneo, né? Ele não é tão magro quanto o vata e não é fortinho como o kapha, ele fica no meio. Então, constituição média, tem bom desenvolvimento muscular e mantém o peso. Então, uma pessoa mediana. A pele é mista, suave, quente, corada e propensa à irritação. Então, se tiver espinhas, dermatite, essas questões aí relacionadas a dermato. Os cabelos são lisos, finos, com tendência a ficarem brancos precocemente e tendência à calvície no caso de homens. E os olhos azuis verdes, ou verdes, né? De tamanho médio, brilhantes, sensíveis à luz, com cílios ralos e oleosos. Eu vou fazer um comentário aqui, Denise, e aí vou pedir para você abrir a sua fala, mas assim, falar de cor de olhos é meio complicado, né? Porque assim, eu, por exemplo, sou pita e eu não tenho olhos nem com tendência azul ou verde, meus olhos são castanhos, mas são sensíveis à luz. E então, assim, a cor dos olhos fica um pouquinho comprometida. Você quer comentar alguma coisa desses itens que estão aqui na tela, antes de nós rodarmos? Só voltar um pouquinho na questão do corpo, nas minhas leituras, nos meus estudos, o Pitta ele tem uma tendência a manter o peso, mas que às vezes por volta de 35, a partir de 35 anos, pode haver uma alteração do peso. Aquele peso pode ser que ele aumente um pouquinho mais o peso nessa idade pelos estudos que eu tenho feito, mas não é uma grande alteração.
mas ele mantém até mais ou menos essa idade de a partir de, né, até 35, 36 anos e pode dar uma alteração, um ganho de peso nessa fase. E essa questão dos olhos é interessante você falar que hoje a minha filha olhou para o céu e os olhos dela são castanhos e ela falou, mamãe, agora meus olhos estão lacrimejando. E ela tem essa intolerância ao sol. Ela falou assim, meus olhos estão lacrimejando, agora está ruim de enxergar. Eu falei, não, espera um pouquinho que agora mesmo melhora. E ela olhou bem para onde estava o sol e ali deu uma estranhada. Mas essa questão dos olhos, os castanhos também, né? A gente tem que ver as outras características. É mais predominante na questão dos olhos claros, do pita, mas as outras características é importante também a gente analisar. Se a Cleusa quiser complementar até agora. Eu acho interessante, Dedê, porque realmente eu acho que, por exemplo, você é mais pita, né? E você é bem, a pele bem mais morena, os cabelos, os olhos mais escuros. Então, a predominância é de ser claro, cabelos claros, pele clara, olhos claros, mas isso não é uma regra ali específica que todo pita precisa, que todo pita é assim, né? Pode variar. E, por exemplo, dessa questão do peso também, né? Pode ser que tenha um pita que não esteja harmonizado e ele esteja mais obeso ou mais magro. Então, a predominância, a característica principal é manter esse corpo mediano, magrinho, né? A Marli falou num dos nossos vídeos que Cafa faz exercício, Vata faz exercício, e Pita fala, não preciso de nada, eu tenho esse corpo aqui lindo que Deus me deu, né? E ele tem vamos pensar assim, um privilégio, né, de manter uma organização de corpo, de físico, mais ou menos equilibrado, mas isso não quer dizer que vai ser para sempre, igual você falou, na medida que vai envelhecendo, pode ir mudando o corpo, né? Como a gente tem tendência dos três doshas, a gente pode estar entrando num no outro e fazendo algumas variações. Acho que é só isso mesmo, né? É interessante porque eu fui me lembrando de algumas coisas enquanto vocês falavam. Quando a gente olha uma pessoa loirinha, branquinha, que quando começa a falar, ela fica vermelha, nós falamos, nossa, pita, né? E principalmente aquele ruivo, sardentinho, geralmente é muito bravo, né? A criança é muito brava, desde pequeno, é assim, apimentado, né? Então, fala muito esse lado claro da pessoa, né? É interessante isso. Vamos continuar um pouquinho aqui. As unhas cor-de-rosa e macias. Quando a gente tirar a tela, eu vou mostrar a minha unha como é que é, né? O apetite é grande, sempre tem bom apetite, bom de boca, né? A digestão é excelente, metaboliza qualquer alimento, mas tem tendência à azia e acidez. Então, assim, excesso de produção de ácido clorídrico, porque a digestão é muito rápida. Acaba de comer, já tem fome, aceita e vai aceitando, né? A eliminação é regular e com tendência à diarreia. Então, geralmente, as fezes mais moles, né? A temperatura corporal é uma pessoa que é quente e intolerante ao calor. Então, a Denise comentou aí sobre a filha dela. Aí, outro dia, nós estávamos comentando, ela falou que é tripita, a menina, né? E então, assim, foge do sol, porque esquenta muito, é muito quente, muito quente. E já amanhece suado, né? Transpirando. E assim, quem usa maquiagem, azar, porque tem que ser uma maquiagem boa, porque senão escorre, né? O sono é pouco e profundo, dorme fácil, mas também acorda fácil. O desejo sexual é intenso. Eu vou passar a palavra para a Denise agora, antes de nós rolarmos a tela, para você comentar alguma coisa sobre isso. A questão da digestão é importante, é o que a gente tem falado, né? Se está em equilíbrio,
O pita ele vai comer e ele vai sentir fome rápido. Então ele almoça, dali 1 hora e meia, pode ser que ele já esteja com fome, porque a digestão é muito rápida. Mas se houver o cuidado, depois a gente vai falar da questão da alimentação, do que está comendo também. Porque pode ser que ele coma um alimento mais picante e um alimento muito quente, e isso pode estar trazendo essa azia ou essa queimação, essa acidez esteja, às vezes, aumentada. Então, o cuidado, às vezes, de observar como está o corpo e como que está a temperatura do ambiente também. Né? Se a gente tá com essa conexão, a gente observa. Se está um dia mais calor e eu tenho, o meu pita, né, prevalece, então procurar alimentos mais refrescantes para trazer esse equilíbrio também para o corpo. Se eu estou com muito calor, eu vou me alimentar com alimentos muito quentes, até de potência também quente. Depois a gente pode estar falando sobre esses alimentos. Então, como que eu vou ficar? Às vezes eu vou ficar também com um desconforto, às vezes depois do almoço, ou a quantidade que eu comi, o que eu comi. Então, tomar esse cuidado. É só essa observação. Cleusa, quer complementar? Eu acho que você já disse o mais importante mesmo, porque o pita, se tiver organizado, como você disse, ele come bem, né? Tem um acesso maior aos alimentos e tá ótimo, né? A digestão acontece. Mas se tem algum fator que está desequilibrando, que depois você disse que a gente vai entrar nisso também, aí o que é forte para a pita, que é uma digestão rápida e uma digestão boa, pode se tornar o fraco. Ele geralmente vem com uma digestão, mau hálito, né? Indisposição, queimação. Aí começa ter efeito contrário, né? Ao invés de ser positivo, de estar ajudando a acelerar essa digestão e absorção desses alimentos, vai estar prejudicando, levando para o desequilíbrio. Então, sempre nos doces assim, o que é forte para aquele doce pode se tornar fraco quando desequilibra, né? Então, ter esse cuidado mesmo com os alimentos. E que depois a gente pode estar colocando, igual vocês disseram mais para frente, os alimentos que ajudam e aqueles que desequilibram, né? Que eu acho que é importante a pessoa ter esse acesso para evitar, né? Ou minimizar o consumo deles, porque já é uma ajuda para o seu doce, para manter o equilíbrio, né? Porque tudo equilibrado funciona muito bem. Desequilibrou, já fica mais complicado, certo? Obrigada, Cleusa e Denise. Vamos aqui para o seguinte, né? A mente do Pita assim, ele é inteligente, agressivo e ele é muito objetivo, né? Enxerga rapidamente a saída e já coloca. Então, deixa mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho para eu falar uma outra característica. Então, a mente é inteligente e agressiva. A memória aprende rápido e demora para esquecer. Fixa o conhecimento, né? Porque ele vai fazendo ligações com outras coisas. Então, não tem jeito de esquecer. O temperamento é determinado, luta pelo que quer e tende a impor a sua opinião. Então, era isso aqui que eu queria dizer, né? Como o Pita, ele é da organização, ele organiza, ele sabe que aquilo vai funcionar e quando ele fala, é aquilo, né? Então ele tem certeza que vai funcionar. E essa posição muito objetiva e muito assertiva faz com que as pessoas ao redor achem que ele é dono de tudo, mas na verdade, sim, é uma característica dele. E eu vou citar aqui um exemplo. Quando eu cheguei aqui na universidade, como sempre, eu fui escalada para os serviços que as pessoas não queriam executar, né? Então, tinha que fazer normas, diretrizes, e lá vai a escolha da Marli. E assim como boa Pita, falou em norma,
comigo mesmo. Só que assim, fez, todo mundo concordou, tem que obedecer, porque senão fica empitecido, né? E lá fui eu fazer as normas. Então, assim, na primeira conversa eu não sabia de nada, não conhecia nada, não sabia o que eu ia fazer. Falaram algumas coisas, tivemos uma reunião lá de 2 horas, umas 5, 6 pessoas. Eu cheguei no meu gabinete e já montei a norma. Estava muito claro na minha cabeça o que as pessoas queriam. Montei, fiz cópia para todo mundo. Na próxima reunião eu cheguei e distribuí. Falei, olha, eu fiz um rascunho, é um pré-projeto. Eu acho que fica mais ágil a reunião para nós rendermos mais o serviço. Fica mais fácil você alterar uma ideia que veio do que você começar a discutir o que eu vou colocar na primeira frase. E quando eu levei aquilo pronto, gerou uma confusão danada. E aí nada foi decidido. Voltei muito chateada porque eu falei, olha, se eu me enganei porque eu estou começando o serviço, vocês me desculpem. Na próxima reunião, alguém traz alguma coisa para a gente discutir. Lá fui eu na próxima reunião, não mexi mais nada, obedeci, né? Chegou na próxima reunião, a pessoa que mais brigou me perguntou assim: quantos projetos você tem em tal lugar? Eu falei: nenhum. Ah, não tem? Não, eu estou entrando agora na universidade, não tenho projeto nenhum ainda em andamento. Você não quer ser dona daquilo lá, não? Não, eu não quero ser dona, não posso ser dona, nem conheço o lugar. Ah, então tudo que você propôs é uma maravilha. Aí chegou o nosso superior, o que que a pessoa disse? Olha, essa menina aí é ótima, ela já traz tudo pronto, é só a gente assinar. Ok, viram como é que funciona? Então, assim, o PITA é arrojado, ele é rápido para executar o serviço, mas ele leva as consequências, ele tem que assumir as consequências das demais pessoas que não têm a velocidade de organização que ele tem. E aí ele tem que ter um jogo de cintura bom para não entrar em conflito, o que nem sempre acontece, né? Porque às vezes o pita peita e aí a coisa não fica muito legal, né? Então, ele é agressivo nesse sentido, né? Ele é determinado, né? As qualidades, corajoso e determinado, é isso aí, né? Dá a cara a tapa. Sob estresse, como é que ele reage? Frustração, raiva e impaciência. E tem uma outra palavra que eu gosto que é a. Nossa, me fugiu agora. Indignação. Ele fica assim indignado com algumas coisas, né? Então essa é uma característica de Pita, né? A rotina é precisa, então tem ordem, né? Dizia o nosso instrutor que o que tem na nossa bandeira, ordem e progresso, foi escrito por um Pita, né? Então ele é preciso nas ações dele. O bolso prefere o luxo. Nossa, eu fiz acho que voto de pobreza. Não, não me cabe essa característica, mas está aí, né? O Pita, como é bem organizado, ele pode se dar ao luxo de comprar as coisas que ele deseja, porque ele ganha e ele sabe aproveitar o dinheiro, né? Isso é o sonho. Sonhos com fogo, brigas, conflitos, é por causa disso, né? Toda hora ele está desafiando os sistemas, né? É isso aí. Agora, de menstruação, Denise, você não colocou nenhum item, eu vou dar um depoimento meu aqui, né? O fluxo menstrual, durante todo o período em que eu estive na faixa fértil, era muito volumoso, mas eu tenho uma característica sanguínea que dificulta o, a, a coagulação. Então, eu não posso categorizar firmemente isso. Vocês duas também têm muito de pita, então vocês podem dizer, né? E fezes, como a gente já comentou anteriormente, geralmente moles tendendo a diarreia. Eu vou deixar a Denise complementar. Só voltando um pouquinho da questão da rotina, é interessante, né? A necessidade do Pita tem de manter, de ter ele tudo organizado e programado e planejado até, às vezes, para a semana, para o dia seguinte, e ali ele necessita dessa precisão na rotina, desse planejamento, dessa organização, porque se não, ele não faz isso, esse é um ponto que traz o desequilíbrio para ele.
Então, ele manter essa rotina organizada, planejada, e em todos os setores da vida dele, isso para manter o equilíbrio. Se me der licença, Marli, eu vou trazer daquele livro que a gente falou, da medicina ayurvédica, que ele traz dessa questão da menstruação, que também está muito relacionado ao estado emocional do Pitta, essa parte do fluxo. Então, é um fluxo mais intenso, mas depende muito do estado emocional, para essa quantidade do fluxo estar mais ou estar menos. Cleusa, quer complementar alguma coisa da menstruação? Assim, se eu fosse definir Pitta com uma palavra, eu colocaria intensidade, né? Porque tudo em Pitta é muito intenso, na verdade. Ele é rápido, né? Ele é intenso, ele é forte, como a Marli disse. Ele sobe e desce na maior rapidez, né? Ele processa as coisas muito rápido. Eu acho que é um dote privilegiado, porque o raciocínio é muito claro, muito preciso. Então, isso daí facilita muito a vida de um Pita. E a tendência maior é cair num lugar de chefia mesmo, de estar direcionando os outros, né? Trabalhando e tem aquele esquema, aquela ordem todo dentro da cabeça, e com muita intensidade. E transforma o ambiente que ele está mesmo, faz diferença, né? Marli chegou na universidade e fez diferença, né? E, então, acho que está tudo, vocês já falaram, não está repetindo, mas a menstruação, porque é sangue também, né, forte, fogo, a tendência é ser com muito fluxo mesmo, né? Então, é intenso também. Agora, como você disse, Denise, depende, né, do que a pessoa está. Se está equilibrado, ok. Se está desequilibrado, vai desequilibrar todas as funções do corpo mesmo, né? Digestão, menstruação, tudo que acontece no corpo vai ficar mexido, vai alterar, né? Mas se está, vamos pensar assim, tudo organizadinho, é intenso, né? Muito fluxo mesmo. Denise, você pediu para ler alguma coisa do livro? Você quer ler? Essa parte, né, que eu falei, né, da questão do Pitta, mas né, isso que a Cleusa trouxe, né, da intensidade, como ele digere pensamentos, ele está ali na digestão, né, o fogo ali predomina, é tudo intenso, então ele está nesse papel de transformar, né, então questão do pensamento, sentimento, alimentos, então se isso está equilibrado, ele consegue fazer essa digestão. E até essa parte também da menstruação, eu percebo pelo meu ciclo. Se eu estou se o meu pita está mais exacerbado, meu fluxo é mais intenso. Então eu sinto mais, aumenta meu fluxo, aumenta a minha irritação nesse período menstrual. Se eu passei um mês tranquilo, meu fluxo ele é intenso, mas ali, né, dentro do normal, às vezes tem dias, às vezes meu ciclo é de 5 a 7 dias, 8 dias. Então, mas é um ciclo mais intenso, mas ali eu passo bem, sem cólicas, né? Faço minha rotina normal. Mas se for um mês mais intenso, onde o meu pita tá em desequilíbrio, eu sinto que o meu fluxo aumenta mais, vem com mais coágulos, com mais cólicas, a irritabilidade, a intolerância ela é maior. Então, só colocando isso que a Cleusa trouxe, né? Então, manter esse fogo do pita em equilíbrio, ele é importante em todo o equilíbrio também do nosso corpo. Porque se o pita não está equilibrado, a gente vai produzir as toxinas, né, AMA? Então, manter esse equilíbrio do pita, ele é muito importante para todo o funcionamento do nosso corpo. Só isso que eu queria colocar. Bacana, e você falando, eu fui repassando aqui a minha vida. Chegava a ficar menstruada depois de uma discussão
meio ferrenha dentro do meio acadêmico, que é muito comum, né? Então, assim, a menstruação adiantava muito, e esse fluxo de 8 dias, então, realmente é tudo muito intenso, como a Cleusa disse, né? Vamos ver o que que nós temos mais aqui. Temos alguns itens apenas, né? A urina é regular, a fala é convincente, justamente por causa dessa objetividade, né? Coloca com clareza tudo o que quer e aí consegue convencer as pessoas na sua argumentação. Por isso que o Pita precisa ter muito cuidado, ele precisa ter certeza do que ele está falando. E normalmente é a pessoa que busca muita teoria antes de fazer qualquer afirmação. Então a pessoa precisa ter muita segurança quando é pita, porque tem argumento suficiente para convencer os demais, né? O abdômen é musculoso, tendões e veias moderados, a temperatura nós já comentamos que é quente, e a atividade é essa que a gente acabou de dizer, né? Direto e preciso. Eu acho que dá para a gente interromper agora essa apresentação. Deixa eu só verificar aqui. Ok. O vídeo passado, só quando nós nos manifestávamos é que apareceu. Então, eu só fui checar aqui se nós três estaríamos aparecendo juntas, porque eu acho que é mais gostoso, né? Porque enquanto uma fala, a outra acena, então, assim, fica muito bacana, né? Mas, assim, nós três que temos aí o PITA forte na nossa Constituição, nós sabemos o preço que a gente paga, né? Numa situação de conflito, a tendência do Pita é tentar ser o mediador, e aí ele leva tiro para todo lado, né? E quando ele está em desequilíbrio, aí ninguém segura, porque aí o leão escapa da boca, não dá nem para a gente segurar pelo rabo, né? Então, assim, ser pita é esse estar no meio, mas com o risco de ser amassado dos dois lados, né? Quando não de frente e de costa também. Então, assim, como Cleusa disse, pita é privilegiado, porque, assim, quando a gente forma uma equipe de trabalho, em qualquer área, ter um pita é uma bênção, porque ele organiza todas as ideias para serem colocadas em prática. O Vata vai dando ideias, mas é o Pitta que faz essa organização, né? E o Kapha ajuda a executar. Então, assim, ter um pouco dos três é uma lindeza, né? Mas para o Pitta, eu acho assim, de vez em quando, ou de vez em sempre, para o Pitta sobra muito serviço, porque como ele é muito arrojado, ele já entra organizando e executando as coisas, e aí o restante das pessoas ficam mais ou menos assim, se já está fazendo, por que que eu vou fazer? Isso de um lado. E de outro lado, nossa, está fazendo tanto, esse aí é um controlador, não vou nem me meter com essa criatura, né? Então, eu não sei, assim, no dia a dia de vocês, como é que vocês vivenciam isso. Aqui em casa, meu marido me chama de generala, né? Então, tá tudo certo, né? Como é que vocês se viram no dia a dia com esse lado pita de vocês? Quer falar um pouquinho, Denise? Em casa são 3 pitas, né? Que predomina. Então, tem hora que eu preciso entrar como mediadora e tem hora que eu só escuto assim, credo, mamãe, que mamãe brava. Então, eu percebo que às vezes lidar com uma pitinha, né, com uma pita lidar com outra pita ali, tem que saber a hora de mediar e às vezes a hora de ser. Eu brinco que tem que ter bons argumentos com o pita. Então, tem que ter uma lógica, uma argumentação muito precisa para você convencê-lo. Então, às vezes eu percebo que eu lido, mas né, dessa forma ali, tentando encontrar uma forma mais adequada em cada situação. E, às vezes, em situações de trabalho, eu percebo que parece que a hora que você vê, você já está liderando. Então, e é o que você trouxe, Marli. Acaba que sobrecarrega porque a gente toma frente, tem essa facilidade na organização, mas tem também uma sobrecarga.
Então, acaba que a gente vai pegando, quando vê já está sobrecarregado ali com várias atividades. Mas é um aprendizado também, e eu acho que um privilégio da gente ter esse conhecimento é saber circular nisso aí de forma mais saudável. Algumas vezes é difícil, porque quando junta duas pitas em desequilíbrio, ali é conflito. Mas lembrando que nós somos os adultos, então a gente volta para o nosso lugar e se organiza ali da melhor forma possível. Cleusa? Eu estou aqui dando risada, Dedê, porque, sabe, Marli, na fazenda, eu acho que só eu que sou de fazenda, né? Eles botavam fogo no pasto, porque antigamente fazia queimada, né, para limpar o pasto, para fazer plantação, limpar o terreno para fazer plantação. Aí, quando o fogo, às vezes, passava para outro lugar que eles não queriam que queimasse, eles faziam contra-fogo, né? Botava fogo do outro lado, o fogo encontrar no meio e não espalhar mais, né? Então, eu fico pensando que pita com pita é o fogo e contra-fogo, né? Porque eles pensam muito igual. Aí, a hora que um chega para quebrar, o outro já está esperando para quebrar ele também, né? E essa coisa de conviver com pita, que eu convivo com um vata, né, um altíssimo, e três pitas altíssimo, né? Que é meus dois filhos são pitas, e meu neto também. Então, meu neto é pita, 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 igual a Sofia, viu, Denise? Então, pensou rápido, já está fazendo, é uma loucura, é muito difícil, porque eu sou cafa pita, mas cafa é bem predominante em mim. Para eu, ainda bem que eu tenho pita perto de cafa, porque se eu tivesse um vata era uma loucura total, né? Mas para eu lidar com os pitas daqui de casa, não é fácil, viu? Não é fácil, porque eu entro nesse papel de pita mediador e não funciona. Porque quando eu vou falar, eles já assim, calma aí, mãe, não é bem assim, não. Já tem a resposta e a decisão, já pensou, já decidiu, já está fazendo. Mas, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque a gente pega, né, me beneficio dessa mente clara de pita, porque eu tenho muitos pitas na minha vida, né? Tem você, Denise, tem Marli, tem Pablo, que está comigo sempre, né? Tem o Felipe, que é meu neto, que traz soluções fantásticas para mim. E eu acho que conviver com pita não é assim tão difícil, não, viu, Marli? Eu acho fantástico, porque são claros, objetivos, não fica no nhenhenhenhê, correndo atrás do rabo, não. Eles pá, pá. Então, para mim, é muito bom conviver com Pita, porque sempre que falou isso, porque queria falar para mandar um recado para mim, não, é direto, reto. Então, isso facilita muito a convivência. Agora, quando está desorganizado, a gente murcha, né? Porque senão o bicho pega. Espera, deixa o fogo passar e depois a gente conversa. Acho que dá tudo certo, fica tudo bem, certo? Não é assim desagradável, não, é muito agradável. Que delícia, né, Denise, a gente ter uma amiga com predomínio de Cafa e nos aceitar assim dessa forma, né? É, enfim, eu acho que essa é a beleza do universo, né? Cada um executando a sua função, cada um fazendo a sua parte, e a gente vê aí, só comentando aqui a questão que a gente está vivendo no país nesse momento, lá no Rio Grande do Sul, minhas reverências a todas as pessoas que estão ajudando, mas assim, ter um pita nesse momento é fundamental, né? Porque ele sabe distribuir o que chega, ele sabe socorrer na hora certa todo mundo que precisa, e o CAFA ele vai mais devagarinho, mas ele vai lá dando suporte, né? Ele é o apoio continuado do pita, isso que é importante. E o Vata está lá na frente, né? Ele está apontando onde tem problema, ele está dando solução. Então, assim, é uma maravilha a gente ter tudo isso junto porque num momento de dificuldade,
a gente vê assim o que cada um faz, né? Aí sim nós nos manifestamos em plenitude, né? A plenitude do Vata, a plenitude do Pitta, a plenitude do Kapha. E no fim dá tudo certo, né? Então, assim, queridas amigas, gratidão por esse encontro. É uma delícia estar com vocês. Eu espero que as pessoas que estejam acompanhando essa sequência se beneficiem com isso e aguardem, porque a gente vai contando aqui aos poucos aquilo que a gente conseguiu reunir de conteúdo e de experiência nesses 15 anos, né, dessa prática, e vocês têm mais do que 15 anos, eu é que tenho a partir de 2008, né, mas assim, que esse compartilhar seja benéfico para todas as pessoas. Gratidão imensa, viu? Um beijo no coração de vocês e até o próximo encontro.